Vamos dedicar nossa última aula do ano letivo para falarmos um pouco sobre como é o clima no Brasil, quais padrões climáticos encontrados no nosso país e, por fim, terminaremos discutindo sobre alguns efeitos de fenômenos climáticos, de alterações climáticas sobre o planeta, Quais as consequências das atividades humanas que têm levado à emissão exagerada de gases poluentes derivados de combustíveis fósseis para as mudanças climáticas no nosso planeta, para o que chamamos de aquecimento global, e outros fatores que foram estudados ao longo desse módulo. O Brasil é um país continental. Nós sabemos que nosso país é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, Mas a maior parte dele está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ou seja, no hemisfério sul, em latitudes baixas. Então, no Brasil, nós não vamos ter climas característicos de regiões mais frias do planeta, como do tipo temperado, mediterrâneo ou polar, Nós vamos ter climas que correspondem às latitudes onde nosso país está localizado, onde há maior incidência de sol. No Brasil existem 6 tipos de clima principais, estabelecidos de acordo com critérios que envolvem a umidade do ar, o índice pluviométrico, o vento e a pressão atmosférica. Equatorial apresenta altas temperaturas com médias anuais maiores que 25 graus e não tem grande variação, ou seja, a amplitude térmica é pequena. Devido às temperaturas altas, apresenta grande índice pluviométrico e chuvas espalhadas durante todo o ano. Chove muito, é um clima úmido. Esse tipo de clima domina as regiões próximas à linha do Equador, ou seja, a região norte e a parte norte da região centro-oeste. Durante o inverno acontece o fenômeno de friagem, sob a influência das frentes frias vindas do Polo Sul, e a região sofre queda brusca de temperatura. Então, é um clima caracteristicamente úmido. Ele é predominante na região norte e parte da região centro-oeste. Eles não têm exatamente o inverno, eles chamam de friagem. Ocorre uma queda brusca de temperatura de frentes frias vindas do Polo Sul, mas nada que se compare ao inverno que nós temos na região sul do nosso país, ou mesmo em algumas regiões aqui do sudeste. Tropical apresenta grande amplitude térmica e 2 estações bem definidas: verão com temperaturas elevadas e muitas chuvas, inverno com temperaturas amenas e tempo seco. Ele domina a região centro-oeste e é o domínio climático mais presente no território brasileiro. Daí o fato de o Brasil ser conhecido como país tropical, como diz a música. Tropical semiárido, típico do Nordeste brasileiro, apresenta temperatura média de 27 graus e uma variação de 5 graus. As chuvas são irregulares e abaixo o índice pluviométrico. É uma região seca, No semiárido localiza-se a região conhecida como polígono da seca. Nessas imagens aqui, nessas fotografias, nós temos diferentes paisagens formadas pelos tipos climáticos predominantes no Brasil. Aqui temos arco-íris no Rio Amazonas, no Brasil. Aqui temos a temperatura na Avenida Paulista, em um dia típico de verão. Já aqui, um dia típico de inverno na Avenida Paulista. Vejam como a temperatura cai bastante, De 41 foi para 17 graus. Então, onde 2 estações são bem definidas, uma estação mais fria, inverno, e estação mais quente, verão. Tropical de altitude, predominante nas regiões serranas do sudeste brasileiro, apresenta temperaturas baixas em comparação a outros climas tropicais e média inferior a 18 graus. Essa variação de temperatura acontece devido à altitude elevada
esse clima apresenta índice pluviométrico alto, chove bastante, né? Estações bem definidas. Então, mesmo em regiões tropicais, nós vamos ter aqui um tipo climático que vai sofrer uma influência significativa da altitude. Nós sabemos que, por exemplo, a Serra de Petrópolis é uma cidade que fica a 1 hora de Três Rios, por exemplo, né? ou a 2 horas de Sapucaia, mais ou menos. É uma cidade bem fria, se comparado com a nossa região, né? Aos padrões da nossa região. Por que ela é bem fria? Porque ela fica na região de altitude, assim como a cidade de Teresópolis, Nova Friburgo, são cidades que, mesmo na região sudeste, vão sofrer influência da altitude, o que leva as cidades a apresentarem temperaturas bem inferiores, né, à média da região, né, e paisagens típicas de um inverno mais próximo daquele observado em países frios, né, em países com temperaturas mais frias. Temos o clima tropical litorâneo ou tropical atlântico, que é predominante na região litorânea do Brasil, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Sofre influência direta da massa de ar tropical atlântica e, como consequência, apresenta alto índice pluviométrico. Chove bastante, constante no litoral sudeste e mais intenso durante o verão no nordeste, e temperaturas médias que variam de 18 até 25 graus. Finalmente, temos o subtropical, que apresenta temperaturas baixas, inclusive índices negativos. Esse clima é predominante na região sul, que está abaixo do Trópico de Capricórnio. As chuvas são bem distribuídas e abundantes, e ele é influenciado pela massa de ar polar, né? Então vejam só as imagens. Representação do clima semiárido no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino. Aqui temos uma imagem mostrando o clima de Monte Verde, Minas Gerais, geada, né? Ocorrência de geada. Com grande umidade, o clima litorâneo apresenta alto índice pluviométrico, é aquele observado em áreas litorâneas ao nível do mar, né? E temos o clima subtropical, em Gramado, no Rio Grande do Sul, em que há ocorrência até mesmo de neve em invernos mais rigorosos, né? Para terminarmos, vamos falar um pouco sobre as alterações climáticas. Elas ocorrem de maneira natural, através dos próprios processos geológicos que o nosso planeta passa no decorrer de milhões de anos, né? Como aconteceu com o deserto do Saara, por exemplo, né? Sabe-se que o deserto do Saara, num passado remoto, já abrigou o mar, né? E hoje é uma região extremamente seca. Também já existiram florestas no deserto do Saara. Evidências fósseis, né? Ou seja, o achado de fósseis mostram isso, mostram que o deserto do Saara abrigou inclusive animais marinhos, animais aquáticos. Mas sabemos também que as ações do homem podem acelerar esses processos, causando mudanças drásticas e bruscas nos padrões climáticos que afetam todo o equilíbrio do planeta. Desmatamentos, queimadas, atividades de garimpo, interferência no solo, tudo isso faz com que o nosso planeta sofra processos que liberam maior quantidade de gases de efeito estufa, levando ao fenômeno que nós chamamos de aquecimento global, que está afetando indubitavelmente o clima de todo o planeta. Além das queimadas, né, que emitem diretamente para a atmosfera gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano, nós temos desmatamento, pois com desmatamento o solo fica exposto, né? E além disso, as plantas não liberam os gases que refletem a radiação solar, né? Atingindo a superfície com mais intensidade, o que leva ao aumento da temperatura do planeta. Em cidades altamente urbanizadas, nós temos as ilhas de calor, né?
são ilhas de calor, né, no sentido metafórico, porque esses prédios, asfalto, concreto, absorvem e concentram grande quantidade de calor, né? Nos centros urbanos, as áreas de vegetação também são pequenas, são diminutas, o que acarreta tanto o aumento da temperatura média, a impermeabilização do solo e a diminuição da evaporação, já que as águas da chuva são desviadas para bueiros e galerias. Trezis, por exemplo, é uma cidade extremamente desmatada e aqui é muito quente. Isso acontece porque nós temos aqui ilhas de calor, muito concreto, muitos prédios, muitas casas, muitos veículos. Nós também temos a impermeabilização do solo através de asfaltamento, que impede que a água da chuva seja absorvida pelo solo. Essas águas vão para os bueiros e galerias que podem entupir se as pessoas jogarem lixo, né, nas vias públicas, como infelizmente acontece. Tudo isso contribui para o aumento da temperatura média. Nas áreas periféricas, a aglomeração desses materiais é menor, né? Além da maior quantidade de áreas verdes existentes, nem sempre, né? O que estabelece uma temperatura média menor. Sabemos que alguns bairros também sofrem processos intensos de queimadas, desmatamentos, né? E também concentração de poluentes em razão de outros fatores. Então a existência de ilhas de calor também vai favorecer, né, o aquecimento global, porque gera muita poluição pelos gases, devido aos gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, gás natural, né, além da vegetação seca, né, aquele vizinho que queima folhas de amendoeira, folhas secas de amendoeira, né, talvez não entenda, né, que ele está fazendo, está eliminando, liberando a grande quantidade de gases poluentes, além de prejudicar, né, a saúde das pessoas, a qualidade do ar, né, e cometendo um crime ambiental. É preciso esclarecer as pessoas, né, que é importante mantermos a qualidade de vida, né, do ambiente em que vivemos. O que é o aquecimento global, portanto? É o aumento da temperatura média de todos os componentes da superfície global, tanto dos oceanos quanto da superfície terrestre, causada por ações antrópicas. Ações antrópicas são aquelas provocadas direta ou indiretamente pelo homem, como esses exemplos que acabei de citar, né? Utilização de muitos veículos que liberam gases de efeito estufa, né, já que usam combustíveis fósseis, queimada, desmatamento, garimpo, ilhas de calor, né, tudo isso, industrialização, urbanização acelerada, ausência de políticas de fiscalização, de reflorestamento. A principal causa do aquecimento global é o aumento da emissão de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano, óxido de nitrogênio, nitroso, vapor de água, que causam esfarelamento da camada de ozônio. A gente fala, por exemplo, de buraco da camada de ozônio. Na verdade, né, o ozônio, a camada de ozônio é formada por um gás, o que acontece uma rarefação, né? É uma redução da espessura dessa camada. Além disso, né, esses gases, na verdade, eles têm mais relação com o aumento do efeito estufa, porque eles retêm a radiação do Sol na Terra. Já as substâncias que causam maior destruição, estrago na camada de ozônio, são os clorofluorcarbonos, que reagem quimicamente com o ozônio, né, que está na estratosfera, provocando a diminuição da espessura, ou seja, da grossura da camada de ozônio. O efeito estufa é um fenômeno natural e essencial à sobrevivência. Sem ele, o planeta Terra seria muito frio. Ele não conseguiria manter sua temperatura em condições amenas. Então, provavelmente, se houvesse alguma forma de vida,
não estaríamos aqui, né? Não seria uma vida como conhecemos na maior parte do nosso planeta, né? A maior parte do planeta depende de temperaturas mais amenas. Poucas espécies conseguem sobreviver a temperaturas mais frias. Só que o que está acontecendo? Como o homem está aumentando as atividades industriais, o uso de veículos, as queimadas, os desmatamentos, a destruição das florestas, o homem está acelerando e aumentando esse processo, o efeito estufa, o que faz com que esses gases que são liberados retenham maior quantidade de calor, de radiação solar, né? Promovendo então um aumento significativo na temperatura média do planeta. E quais as consequências disso? São várias. Nós temos elevação do nível do mar, né? Porque as geleiras se derretem e pode no futuro cobrir cidades litorâneas como Rio de Janeiro, a Flórida, regiões litorâneas, ilhas do Pacífico, ilhas do Caribe, da Oceania. Isso pode acarretar uma entrada continental dos oceanos, alagando praias e cidades à beira-mar, né, como Santos, Rio de Janeiro. Com mais água, a quantidade de vapor de água liberada na atmosfera também aumenta. Você vai aumentar, né, a área de evaporação, né, o que favorece a formação de umidade e eleva a propagação de tempestades, nevascas, tornados e furacões, causando desequilíbrio nos padrões climáticos de todo o planeta, conforme vocês estão vendo. As atividades que causam a aceleração do aquecimento global estão envolvidas com a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a agropecuária, o descarte de lixo. Isso acontece porque todas as atividades citadas produzem grande quantidade de CO2, que é o dióxido de carbono, embora não seja o único. Temos o metano também, que tem uma grande capacidade de retenção de calor, né? E de outros gases formadores de efeito estufa, os óxidos de enxofre, nitrogênio. Nós temos também o vapor d'água. No Brasil, os maiores responsáveis pela emissão de carbono são o desmatamento e a mudança de tipo de vegetação, uma vez que isso diminui o poder que as áreas verdes possuem de eliminar e sequestrar o CO2. Lembrando, né, que as espécies vegetais e também as algas e as cianobactérias têm o poder de absorver, de sequestrar o gás carbônico para fazer fotossíntese, que é aquele processo natural de produção de glicose, que leva, né, também à produção de oxigênio, que seria, entre aspas, o lixo assim da fotossíntese. É o que sobra da fotossíntese, que é o gás que respiramos. É um gás essencial à vida, né? Então, se você desmata, se você retira a cobertura vegetal de um local, como está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, por exemplo, você está reduzindo o sequestro, né, a quantidade de carbono que é sequestrado no processo de fotossíntese, o que leva, consequentemente, ao aumento do efeito estufa. O infográfico ao lado mostra uma relação entre causa e efeito do aquecimento global e estabelece ações para diminuir seus impactos, né? Como criar uma sociedade sustentável? As causas são o aumento, né, da emissão de gases de efeito estufa, como gás carbônico, metano, o próprio vapor de água, que faz que a temperatura média do planeta aumente drasticamente. Nós vamos ter vários efeitos: desertificação, inundação de áreas litorâneas, derretimento de calotas polares e perda da biodiversidade, porque essas espécies não vão sobreviver em climas mais quentes, como no urso polar, por exemplo. Isso vai gerar epidemias, problemas relacionados à radiação do sol, vai tornar as pessoas mais suscetíveis ao calor, né? Vai afetar a saúde. Soluções sustentáveis: substituir os combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia, por fontes renováveis e limpas de energia, como a energia solar, eólica, o biocombustível,
o hidrogênio, o uso da energia produzida pelas hidrelétricas, ou seja, são fontes limpas de energia que podem trazer soluções a médio e longo prazo, né, e de menor impacto sobre o meio ambiente, claro. Faça a leitura desse texto aqui, extremamente interessante, né, porque a água de Marte evaporou, sumiu do planeta vermelho, né? Sabemos que Marte é um planeta seco, né? Até então, né? Pelo que se sabe, não há ocorrência, né? Se há ocorrência de água líquida, provavelmente ela não existe em grande quantidade ou na superfície. Então, o que fez com que a água líquida sumisse do planeta Marte? Tá? Façam a leitura desse texto, vocês vão ter a resposta. Finalmente, para terminarmos a apostila, vamos falar um pouquinho sobre as medidas para mitigar as alterações climáticas, né? Para reduzir, né, esses impactos, esses efeitos, para amenizar um pouco as consequências do aquecimento global. Diante das consequências que nós vimos, né, do aquecimento global, os diversos países do mundo têm se organizado, né, através de conferências, de convenções, em diversos anos, diversas regiões do planeta, para discutir, né, a necessidade de reduzir-se gradativamente a emissão de gases de efeito estufa. Uma delas, né, dessas reuniões mais conhecidas, mais famosas, foi a ECO 92, que ocorreu no Brasil, no Rio de Janeiro, né, e obteve a assinatura de 175 países que reconheceram a necessidade de uma mudança ambiental para mitigar os prejuízos causados pelos humanos sobre os padrões climáticos, sobre o clima da Terra. Tá? Então, temos o protocolo de Kyoto também no Japão, já em anos mais recentes, né? Mas até então, né? Será que ocorreu muito progresso nesse sentido? Será que os países estão querendo realmente sacrificar a economia para preservar o meio ambiente? É uma pergunta que eu deixo para finalizarmos esse estudo, né? Será que estamos vendo muita teoria, muito discurso e pouca ação efetiva, né? Vamos pensar sobre isso e pensarmos também sobre o que nós, como indivíduos, podemos fazer, né, para reduzirmos a emissão de gases de efeito estufa. Às vezes, pequenas ações, quando somadas, geram grandes impactos positivos e mudanças na consciência ambiental do planeta. Desde substituir, né, por exemplo, a lavagem de carros e quintais por baldes, né, usando-se baldes em vez de mangueiras, fechando a torneira da pia quando estivermos escovando os dentes, ou então o chuveiro enquanto estivermos ensaboando, né, darmos um descarte adequado do lixo, consumirmos menos, né, tudo isso é um conjunto de atitudes que nós, como cidadãos, podemos tomar, né, para fazermos a nossa parte. Então, está encerrado aqui o ano letivo, né, o conteúdo do ano letivo. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um ano bastante atípico, inusitado, né, e tenso devido à pandemia. Conseguimos então trabalhar todos os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato que eu estou à disposição para ajudá-los. Então, até o próximo ano.